E agora, nós falamos muito aqui de IA, eu quero fazer uma pergunta aqui para o Jefferson, né, que é o seguinte, Jefferson, nessa época, né, onde as IAs estão sendo muito utilizadas na gestão de projetos, em alguns pontos, em alguns locais de gestão de projetos ainda mais evidente, né? Um agente de IA pode ser considerado um stakeholder? Boa pergunta, hein? Veja só, eu até te provoquei com isso. Eu queria, na verdade, escutar o professor André, o professor Guilherme, o professor César com relação a isso aí, mas eu vou tentar dar o meu ponto de vista, certo? Quando a gente pega uma definição do PMBOK, por exemplo, o professor André falou várias grandes instituições, mas o PMBOK ele trata stakeholders como aquelas pessoas, pode ser pessoa física, pessoa pública, que pode se beneficiar ou se prejudicar com relação a um projeto, certo? Se a gente pega a visão estrita de projeto, de um gestor de projeto, talvez a gente não consiga enxergar a IA, usar um agente inteligente, como sendo um stakeholder, certo? Eu digo isso por quê? Porque talvez na hora de você encaixar ele com algumas técnicas, como uma matriz de risco, uma matriz de responsabilidade, você não consiga exatamente encaixar ele como a gente faz com stakeholder, pessoa física, pessoa jurídica, certo? Mas em que aspecto eu pensei quando eu fiz essa pergunta? Se um agente de IA, vou pegar um chat GPT, entendeu? Como sendo um agente inteligente que está nos ajudando. Se boa parte do meu trabalho, da minha interação como gestor do projeto, eu vou fazer com essa interface, né? Dependendo, claro, do nível que eu vou utilizar, do quanto eu vou utilizar aquela IA, mas se boa parte do meu trabalho, do meu horário, da minha hora alocada como gestor de projeto, eu vou fazer com aquela interface, será que não vale a pena pensar em gerenciar aquele agente, aquela inteligência artificial? É claro que aí a gente não gerenciaria usando as técnicas que eu mencionei, técnicas lá do PMBOK. Teriam talvez novas técnicas, e aí já abre uma linha de pesquisa, professor André, talvez novas técnicas para a gente gerenciar aquele stakeholder artificial. Não sei nem se existe isso, stakeholder artificial, se não criamos aqui agora uma forma de gerenciar aquele stakeholder artificial, uma nova técnica. Eu pensei mais nesse sentido, entendeu, Wagner? Se a gente passa muito tempo interagindo, se ele tem. E para mim não seria nem do ponto de vista de um processo, né? Entrada, processamento, saída, não seria uma técnica, não seria uma ferramenta. Eu estou pensando no agente inteligente, onde ele vai além de uma ferramenta, além de uma técnica. E até alinhado com o que o professor César falou, né? Ele muito integrado, muita sinergia com o ser humano. Será que ele não deveria ter alguma gestão próxima de um stakeholder? Será que ele tem expectativa ou a expectativa que eu tenho com relação a ele? Então, talvez eu não tenha a resposta completa, não sei se ficou claro o meu posicionamento. Eu queria realmente mais fomentar essa questão para ouvir os colegas com relação a esse aspecto. Maravilha, Jefferson. O Jefferson, eu acho que o Jefferson foi bem no ponto, e legal que ele pegou a teoria e juntou. Ninguém tem a resposta, eu acho, Jefferson, acho que ninguém tem, mas eu acho, isso é um acho, eu sinto que caminha, como eu falei agora há pouco, né, para você ter membro de equipe, sim, como stakeholder. Eu acho não, já tem previsão do Fundo Monetário Internacional há algum tempo, falando sobre membro de conselho de empresa, de administração, como uma inteligência artificial. Você pode ter num conselho, o IBGC já discutiu isso no Brasil. Então, para projeto, eu vejo até como mais natural. Tanto o time preditivo quanto o time ágil. Contanto que, aí vou insistir naquele meu ponto, a gente tenha esse agente, né, bem treinado. O fato a questão toda é o treinamento. E óbvio que eu me refiro aos dados, né? E outro ponto, vocês devem ter visto, pelo menos isso aí foi amplamente divulgado na mídia, semana passada, sei lá. Bom, primeiro ano passado Stanford divulgou um hospital 100% virtual, com pacientes, médicos e enfermeiros virtuais, com o objetivo de treinar médicos de verdade. E agora foi a China que fez isso, e agentes interagindo entre si, fazendo muito mais atendimento, diagnosticando e com alto nível de acerto em termos de diagnósticos médicos. Enfim, promover, dá esse remédio, o paciente virtual vai para casa, testa, volta, diz que não funcionou, a coisa vai. E são agentes conversando com a gente, quer dizer, não tem nenhuma interação, é direto máquina com máquina.
E a gente está vendo o crescimento de agentes cada vez mais, né, no mercado. É uma questão de tempo para você marcar uma passagem. Eu ia falar Paris, mas Paris é só o nível do Wagner e do Guilherme, né? Para mim é Campo de Jordão, no máximo Campo de Jordão. É uma questão de tempo de você marcar uma passagem em Campo de Jordão, falar, máquina, marca para mim, reserva, quero um quarto com lareira, assim, assado, etc. Me manda, bota no meu diretório C, negocia a passagem, fecha a passagem. Então, isso é tudo questão de tempo. Então, a gente está vendo que isso vai crescer, é o caminho, talvez até mais rápido do que a gente imagina em termos de evolução de GPT-5, GPT-6, GPT-7. Não que isso não seja relevante, é muito relevante, mas eu acho que talvez até mais, com impacto talvez até mais rápido a questão dos agentes do que outras tecnologias. Então, não vejo por que a gente não ter. E veja que eu não estou desvalorizando o stakeholder humano, pelo amor de Deus. Eu estou apenas dizendo que é um recurso a mais que, se bem treinado, ele pode ajudar até com questões, por exemplo, a gente sabe que para decidir projeto, por exemplo, a gente sabe que tem muito viés, do humano a gente tem muito viés. Aliás, eu já escrevi sobre isso, eu já fiz artigo de LinkedIn sobre isso falando. Eu fiz um artigo sobre preconceito e viés, mas falando de preconceito e viés nas pessoas, porque a máquina não tem preconceito e viés inerente nela, porra. Ela é treinada por mim, por você. A gente tem preconceito. E é muito mais difícil tirar preconceito das pessoas, mudar a cabeça. Tem que mudar a máquina. A máquina é uma linha de código de PyTorch, pô. Agora, então, assim, eu acho que, se bem treinada a máquina, eu só vejo benefício ter uma pessoa a mais nesse time, ou nesse squad, ou como queira chamar. Eu não vejo como malefício, não. Ô, André, eu comecei a cutucar uma onça com vara curta, porque eu descobri uma teoria psicológica chamada Risk as Feelings, né? Risco como sentimentos, provavelmente você conhece bem do assunto, mas o que acontece é o impacto que os sentimentos que nós temos, as nossas experiências, né, e tudo que a gente já vivenciou, em relação à forma como a gente avalia os riscos, os projetos, identifica, percebe. Às vezes a gente teve uma experiência negativa com um determinado tipo de questão, e se aquela questão aparece num outro projeto, a gente meio que cria uma conexão com aquilo ali, isso aqui é um terror, não sei o quê, e muitas vezes naquele contexto aquilo ali é uma coisa pequenininha, existe, mas é pequenininha, mínima, mas isso interfere, essa experiência nossa, assim, pode acabar interferindo na forma, a gente meio que desconecta da realidade. A gente perde a capacidade lógica de fazer alguns tipos de análise. Agora, voltando ao tema dos agentes, né, assim, eu que eu tenho mais trabalhado exatamente na parte de agentes. Existe uma teoria criada por um russo chamado Altshuler, que é a teoria de resolução de problemas inventivos, a teoria TRIZ, que isso começou a surgir em 1946 e ficou muitos anos escondido dentro da cortina de ferro. Então, quando caiu o Muro de Berlim, isso aí foi exposto para o mundo. E, na realidade, esse cara, ele analisou, várias pessoas, analisou a forma como que os inventores resolviam os problemas através de análise de patentes. Então, ele acabou descobrindo que toda vez que a gente resolve um conflito, por exemplo, eu quero aumentar a velocidade do meu carro, mas o meu carro não tem condição de frear rápido. Então, ou seja, eu melhoro um parâmetro e pioro o outro. E quando você consegue resolver isso sem concessões, normalmente surge uma invenção bacana. Sabe? E ele conseguiu identificar isso. Só que quando a gente pega essa teoria, eu tenho um livro dele lá, 800 páginas, é um livro de introdução à teoria TRIZ, 800 páginas. E aí, quando você pega isso e aplica na inteligência artificial, né, é uma coisa espetacular. Os resultados que a gente tem para a solução de problemas de engenharia, problemas de inventivos, automobilísticos, etc. Só que o poder que a IA tem, que a gente traz isso para a gestão de processo de negócio. Então, aquelas ferramentas, aqueles métodos que existem, a IA tem condição ela faz uma generalização tão bacana, e a gente, através da IA, a gente aplica aquilo para resolver problemas de administração em projetos, em obras, gestão de estoque, gestão de materiais. Isso aí, por exemplo, o problema de engenharia de campo, então a chamada ATO, a Equipe Técnica Operacional, que são um grupo de engenheiros que ficam lá na frente da obra, principalmente dos megaprojetos com quem eu venho trabalhando há muitos anos.
a gente pega esse pessoal, de treinar esse pessoal no uso, por exemplo, da teoria Tris, turbinada com inteligência artificial, a eficiência, a rapidez e a agilidade que você vai ter para resolver problemas lá no campo, que hoje em dia o método que é, tem um problema, liga para o hotel, pega, mapeia, manda para o projetista, aí entra na fila lá do projetista, que o projetista já tem 500 mil coisas para resolver, daqui a 3 semanas vai chegar um resultado e às vezes a coisa a gente resolve aqui em questão de 2, 3 dias, sabe? Então, os agentes inteligentes, eles são o futuro. E o Val Harari, né, um israelense na revista Wired, né, ele falou assim, the future is agentic, né? O futuro é agêntico. Só que eu tive, mês passado, no congresso lá em Portugal, e o meu tema foi exatamente esse, o future is agentic. Só que no português não existe o termo agêntico, que no inglês, qual que é? Está relacionado à autonomia, né, autossuficiência, é um termo, né, aquela pessoa agente, aquela pessoa, ela se vira sozinha. E um dos princípios, os fundamentos para um agente ser considerado agente inteligente, é que você dá um start e ele se vira sozinho depois. Então, a gente deve ter agentes para nos auxiliar com questões de projeto, coleta de lição aprendida, criação de dados novos, análise de grandes volumes de dados com agilidade, para nos ajudar no processo de tomar decisão. E coisas trabalhosas, mas não tão assim importantes, por exemplo, fazer um resumo de uma reunião, gerar um relatório de projetos. Isso aí, a automação, hoje em dia, já está assim. Agora, tem outras questões mais complexas que demandam que a gente tenha humano no loop, human in the loop. Principalmente para alguns casos, assim, onde pode gerar polêmicas e tem muitos vieses envolvidos nas equipes, nos ambientes de projeto. Mas, para mim, né, o futuro é agêntico. Então, eu fiz uma provocação lá em Coimbra, que o pessoal não tem essa palavra, mas eu estou propondo um neologismo que a gente passe, que fala assim, que o futuro é agêntico. Tá? E o pessoal lá aplaudiu, mas fazia parte do cenário. Algo assim. Mas foi bom, foi legal.